Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. O programa Mais Cidadania está no ar. Este programa foi criado para levar até vocês pautas que afetam diretamente a vida da população sul-mato-grossense. É uma parceria entre a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania com a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. E nesta edição, o nosso bate-papo será com o jovem Maicon Alves, jovem indígena que se destaca em movimentos de resistência e passou a estabelecer seu protagonismo na sociedade. Maicon, muito obrigada pela sua presença conosco aqui no programa Mais Cidadania. Eu que fico feliz em estar participando aqui nesse programa e estou feliz de participar pela primeira vez, né? Maicon, primeiramente eu gostaria que você nos falasse, quem é o Maicon? Esse jovem que saiu da base, que ocupou o seu espaço com o seu olhar, com os seus pensamentos e com as suas especificidades de vida. Bom, novamente quero agradecer pela oportunidade de estar aí nesse programa, né? Eu sou, como você bem disse, sou Maicon, meu nome é Maicon, sou indígena terena da base da aldeia Nova Buriti. Sou um indígena que sempre quis buscar o meu protagonismo quanto indígena, né? Sempre tive aquele olhar de que eu poderia mais quanto indígena, né? Passei por grandes desafios de vida, por preconceitos, né? Que a gente vê aqueles olhares eurocêntricos, né? Então eu sempre busquei ser um jovem que pudesse passar essa informação da realidade de como é ser indígena e como é a realidade de um indígena. Sempre estou na luta, né? Busquei por meio dos movimentos passar essas informações sobre a realidade de como ser indígena, né? Terena, né? Por que eu falo ser indígena terena? Porque na minha vida eu sempre deparei com pessoas que me perguntavam assim: você é índio? Não, eu sou indígena terena. Por que não índio? Eu sempre busco conversar com as pessoas, porque índio passa aquela questão de generalização, né? De que se eu falar índio, então não tem índios Guató, não tem Guarani, né? Cada um tem a sua cultura, a sua especificidade. Então, por isso que quando eu falo sou indígena terena. Eu sou o Maicon, indígena, sempre aí na luta da minha resistência quanto identidade, né, indígena. E Mato Grosso do Sul é o estado que tem a segunda maior população indígena do país, né? São 8 etnias. E apesar dessa população ser tão grande, né, Maicon, ainda é preciso se reafirmar todos os dias? Sim, com certeza. Porque mesmo com tantas informações que a gente busca colocar, né, por meio de qualquer tipo de mecanismo, seja virtual, seja na prática, seja no movimento físico, ainda tem aqueles preconceitos, né, os preconceitos, né, de pessoas que julgam ainda, né, pelo olhar você sente, né, a sociedade olhar com aquela desconfiança ainda, né, de que o indígena não é capaz, de que o indígena não é capaz de fazer isso ou aquilo, né. Então acho que a luta, né, principalmente de nós quanto indígena e daqueles que já foram também nossos líderes, é primordial, né. Eu sempre sigo essa linha de que a luta é fundamental para esse fortalecimento da identidade, principalmente nós quanto indígena. Acho que nós, a juventude, temos o dever, né, quanto indígena, seja terena, seja cadiuel, seja guató, guaranimbiá, todos os indígenas têm essa responsabilidade de reafirmar a sua identidade natural, né? E nós participamos, a gente, né, acompanha a realização dos fóruns da juventude indígena, né, para debater essas pautas, as políticas públicas, né? Como que foi para você esse início nesse movimento lá na tua comunidade? Temos vários movimentos, né, que buscam assim, enfatizar a luta de resistência. Na primeira vez que eu participei, né, foi do movimento chamado Assembleia Terena, que é só que participa aquele povo da etnia terena, né. Ali comecei a entender que eu poderia me pertencer. Tanto é que eu não conhecia o movimento,
né? Mas a partir do momento que eu comecei a entender, buscar informações de qual é a luta, de qual que eram as pautas que eram colocadas ali, eu sabia que eu comecei a entender que ali eu poderia contribuir com alguma coisa, né? Com algumas informações que eu, quanto jovem, né, poderia disseminar mais essas informações a respeito da minha realidade. O movimento, ele foi criado para que houvesse discussões, né, a respeito de políticas afirmativas para as comunidades indígenas, né? Então ele viu uma oportunidade de você também ser resistência, digamos assim, né, quanto indígena, quando pautas para as populações indígenas, não só do Terena, mas como outros também. A Assembleia é um dos movimentos que tem essa luta, digamos assim. Né? E também é uma forma de trocas de experiências, né? Não, com dentro certeza. dessas comunidades, Maicon. Com certeza, porque assim, eu sou jovem e tem pessoas, lideranças, mais velhas do que eu, né? Eu sempre vejo assim, eu acho que isso é muito de nós indígenas também, de ouvir a experiência. Não adianta eu saber e querer ultrapassar aqueles que já sabiam alguma coisa, ou seja, o nosso líder. Eu sempre acompanhei a liderança, né? Sempre que acompanhei essas pessoas que estão à frente do nosso povo, para entender melhor como é a luta. Tanto é porque hoje eu sou professor formado, hoje eu sou professor graduado, né? Tenho pós-graduação, graças a eles que me incentivaram. Porque eu vi, né, eles, eu vi as histórias deles, que eles já passaram por essa luta. Né? A oportunidade que eu tive, eles não tiveram, ou seja, então eu tenho que lutar, dar continuidade a essa luta deles, né? Para que outros venham que tenham a oportunidade que eu estou tendo também. Isso é através de ouvir, é a troca de experiência da realidade de outras pessoas. E essa questão de ouvir, né? É muito do povo Terena? É uma particularidade de vocês? Eu não sei se é, porque como eu disse, cada um tem tem uma realidade. Cada etnia tem uma sua crença, a sua cultura diferente. Mas eu sempre vivi, né, cresci na base ao redor de pessoas que sempre estiveram fazendo aquela questão de ouvir. Então eu acredito, não sei se o Cadió é assim, não sei se o Guarani é assim, mas eu acredito que todos têm o mesmo pensamento, de ouvir a experiência daqueles que já trilharam um caminho e que nós, quando jovens indígenas, vamos trilhar ainda. Eu acredito que o Terena é assim, eu não sei se os outros são assim, mas esse ouvir, eu acredito que cada comunidade tem, né? Sim. E, Maicon, como foi sair da sua base, ir para a cidade grande estudar, né? Como que foi esse processo ali dentro com as próprias lideranças, né? Porque, infelizmente, a gente vê que ainda tem uma certa resistência até, né, da comunidade indígena de deixar o jovem sair para estudar. E também tem o preconceito, né, que você tem que enfrentar no momento que você resolve dar esse próximo passo. Com certeza. Assim, foi um momento de luta, digamos assim, de total resistência mesmo. Por quê? Quando eu era mais novo, né? Não estou dizendo que eu sou velho também, mas quando eu era mais novo, eu lembro bem que eu nunca quis ser dependente da minha mãe nem do meu pai. Porque eu sabia a realidade minha. Meu pai sempre... Eu sou de família de lavorista. Sempre, graças a Deus, nunca faltou nada na minha casa. Graças ao meu pai que sempre trabalhou na lavoura. A minha mãe também sempre lavando, sendo dono de casa, né? E também lidando com outras coisas, para que não deixasse faltar as coisas dentro de casa. E graças a Deus, a gente nunca faltou nada. Mas tudo mudou em um momento da minha vida, quando eu pedi para minha mãe comprar um short de jogo. Porque como todo menino, quando a gente quer crescer, quer ser um jogador de futebol. Né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a refletir, porque a minha mãe e meu pai não tinham condições de comprar para mim. Tá bom, vou trabalhar. Ali ao redor da aldeia, da comunidade, sempre tem aquela chacrinha que precisam de pessoas. Então eu fui a me dispor, falei, precisa de algum ajudante? Fui, quando indígena Terena, né? Aprendendo a lidar com coisas da vida já bem no começo da realidade de vida. Aí comecei a plantando café,
né? Comecei a plantar café e ao mesmo tempo estudando, acordava às 5, às 4, aí sempre chegava às 6, estudando, trabalhando. Até que cheguei ao ensino médio, terminei o ensino médio, comecei a gostar, né? Poxa, você ganha... E quando eu trabalhava, eu ganhava 250 por semana, né? E isso aí eu achei bom. Falei, eu vou trabalhar, não vou estudar, né? Porque eu tinha medo de estudar e encarar a realidade aqui de fora. Sim. Né? A realidade aqui do mundo externo da aldeia. Porque ali a gente tá na zona de conforto, porque ali a família é recíproca com o outro. Tá faltando alguma coisa, as pessoas, a vizinha já ajuda, né? É bem, vamos dizer assim, é bem confortável a aldeia, porque um ajuda o outro. A fora da aldeia é uma outra realidade, né? Então, falei, então não vou estudar, né? Então não vou sair fora da aldeia, vou ficar aqui trabalhando, serviço braçal. Porém, por isso que eu sempre digo, eu sempre elevo a família, quanto é importante. Chegou um dado momento da minha vida que minha família, meu pai, meus primos, você juntaram em mim, você vai ter que estudar. Porque não é isso que a gente quer para você. Você é indígena, você tem capacidade de ir mais além. Mas eu com aquele medo, né, de ter aquele preconceito, aqueles olhares eurocêntricos, que eu, infelizmente já existia, né? Aí eu falei, vou encarar. Eu encarei o estudo, né? Depois de 4 anos aí, muito apoio da minha família, eu consegui a graduação. Mas durante a graduação, você pensa que foi fácil? Não. Sofri de fato preconceito, porque eu era indígena, né? Teve um trabalho, vou até citar aqui, um trabalho que eu ia apresentar, pessoas me menosprezaram porque a indígena não ia conseguir apresentar. Falei, tudo bem. Peguei a madrugada inteira em cima de um caderno, vou ver se eu não tiro pelo menos um 8 desse trabalho, tirei 9, né? E mostrei, falei, aqui ó, é o meu trabalho, porque eu consegui, eu posso, eu sou indígena, mas eu posso conseguir, né? Então, e aí eu fui começando a ganhar força. Opa, gostei dessa questão de estudar, quero mais, né? Comecei a fazer pós-graduação, né? Fazer pós-graduação. Sofri também bastante, porque eu me sinto muito chateado, e ainda em pleno século XXI, de pessoas perguntarem se a gente mora em Oquinha, né? Sim. Pessoas... Falei, poxa, senta aí, eu sempre sou daquele de ouvir e falar. Você conhece a realidade indígena? Já ouviu falar sobre alguma coisa indígena? Não. Então senta que eu vou te explicar. A gente está no século XXI. A gente não vive daquela forma mais que você via no livro didático, né? Eu sou indígena, ó como eu estou. Não visto tanguinha, né? Eu sou como você, né? Eu com a minha especificidade e você com a sua especificidade. Aí comecei a encarar. Opa, isso aqui vai ser uma barreira de luta, né? Aí eu comecei, terminei a pós-graduação. Falei, como eu posso ajudar agora, contribuir com a minha comunidade, né? Eu saí da minha comunidade. Agora eu quero retornar com alguma coisa, mas alguma coisa material. Onde surgiu a oportunidade de fazer o mestrado na UFRJ, né? Graças a Deus fui aí contemplado, passei no edital, e fui contemplado com bolsa, graças a Deus. Falei, como eu posso contribuir no fortalecimento da língua? Eu falei, é isso que eu vou fazer. Porque eu acho que aquilo que mantém a sua identidade também não é somente as coisas culturais, mas a língua é fundamental. Então, onde eu falei, eu vou pegar minha linha de pesquisa no mestrado para a descrição da língua indígena terena, para ver se eu consigo, pelo menos, fazer com que as pessoas que não falam a língua terena possam falar e pronunciar de forma correta a língua terena em escola. Uma proposta minha do mestrado, no intuito de fortalecer essa identidade quanto indígena, né, terena. Sim, e assim, a gente acompanha muito esse debate da questão da língua, porque ela está sendo esquecida, né? Muitas crianças, os adolescentes, os jovens, eles estão até perdendo o próprio interesse em aprender. E um outro problema é que os anciões, as pessoas mais velhas das comunidades, eles estão falecendo também e não estão tendo o tempo de passar esse conhecimento, né, Maicon? Você falou uma coisa bem correta, principalmente nós quanto indígena. Eu tenho essa visão que você tem, né? Que os anciões são as pessoas que mais nos ensinam. Por quê?
Porque é ali que está a experiência. É eles que passam o ensinamento, né? E quando a gente perde um ancião, a gente perde uma biblioteca de conhecimento, eu costumo dizer, né? Infelizmente, na minha comunidade, digamos que é 2% que fala a língua materna nossa terena, né? Hoje a gente tem comunidades assim que falam bem, a Cachoeirinha, aquelas regiões aqui da UANA, tem aldeias que a gente se sente orgulhoso, que tem pessoas jovens que falam, mas ali da realidade minha, do município, da terra indígena Buriti, de Dois Irmãos do Buriti, entre Cideolândia, são poucos os que falam, são poucos os jovens que falam. A maioria, quem fala, é somente os anciões. Só que em alguns momentos ainda, né? Em alguns momentos, infelizmente, a língua portuguesa é majoritária, né? E isso acaba, eu costumo dizer, silenciando, na verdade, a nossa língua, né? Então, quando eu proponho fazer a descrição, é ao mesmo tempo fortalecer e documentar, né? Porque quando eu proponho essa descrição da língua indígena terena, eu quero documentar. Porque eu não sei se os anciãos vão viver para sempre. Claro como se a gente fosse fazer um dicionário, então, que tem de português, fazer com a língua basicamente terena. Isso. E a língua terena, ela é uma língua assim, bonita de se ouvir, bonita. Eu sempre quis. Eu costumo dizer, se arrependimento matasse, eu tava assim, mortinho, eu costumo dizer. Por quê? Meu avô tentou me ensinar quando eu era pequeno. Meu irmão conseguiu. Mas eu não consegui porque eu tinha vergonha, né? Eu tinha vergonha. Mas hoje, eu com 27 anos, vendo, poxa, se eu tivesse ouvido e tivesse aprendido, eu acho que eu poderia pluralizar de forma mais rápida, né? E aí eu vou ter que reaprender a língua para também contribuir da melhor forma possível. E lá atrás, você não tinha essa visão de hoje, Não. de que a língua é algo importante. Não tinha. E se você estivesse aprendido, aliás, você estaria mantendo um pouquinho da cultura ali na tua família. Muito, muito. Que nem eu disse, se arrependimento matasse, né? Tanto conhecimento que meu avô passou, eu não tive questão, porque com medo daquele preconceito, daquele julgamento, né? Que a gente sofria, né? Quando pequeno, né? E hoje, se eu tivesse aquela visão, se eu tivesse essa visão antes, eu estaria, digamos assim, bem à frente, porque eu vou ter que estou reaprendendo, né? A manter essa língua viva, né? Tentando manter. E a educação, ela te levou para outros horizontes também, né, Maicon? Você hoje está coordenador de um programa com jovens bolsistas, né, que é o Cidadania Viva, do governo do estado. E você também estará representando, né, o Cidadania Viva num curso com a USP. Né, um jovem bolsista, um coordenador, um jovem indígena do Mato Grosso do Sul, indo tão longe, né? Conta pra gente um pouquinho desse programa e como que é o teu trabalho ali com esses outros jovens. Assim, já fui coordenador, né, de escolas indígenas, já fui líder de acadêmicos indígenas também, e eu sempre tive isso internamente dentro da comunidade. Mas sempre eu tive uma visão de que eu poderia ir mais além, né? Que aquela comunidade ali estava ficando pequena e eu queria conhecer mais coisas externamente. Tanto que em 2021 surgiu a oportunidade, né? Surgiu a oportunidade de eu estar participando de uma bolsa, de um programa. E esse programa é o Cidadania Viva, né? Eu falei, é uma oportunidade, que eu acredito muito em Itukovit. Itukovit na nossa língua é Deus, né? Ele sempre abre o caminho na hora certa. E eu acredito muito, falei, eu vou tentar, quem sabe esse é o caminho de eu estar participando em uma atividade externa da minha comunidade. Fui privilegiado e passei também, primeiramente, né, nos primeiros momentos, fiquei como monitor social, né, no programa Cidadania Viva. E eu li o programa Cidadania Viva, da qual essa casa também participou, né, na questão, né, porque ela é um programa regido por lei. Por lei, né, exatamente. por lei. Ainda na época era nosso
deputado João César Mato Grosso, né, que ajudou também, outros parceiros também que contribuíram, né. Falei, é um programa que pode contribuir mais comigo. Por quê? No edital eu vi que ele tinha inclusão, que eu poderia também contribuir de alguma forma, passar algumas informações a respeito da minha realidade por meio do diálogo. Né? Então eu falei, é uma oportunidade de eu tentar passar essa informação. Né? Sim. Aí, no primeiro momento fiquei como monitor e no andar da carruagem eu fui convidado a ser coordenador geral do programa Cidadania Viva, onde eu tive a oportunidade de estar aí à frente de 70 jovens bolsistas, né? E hoje a gente está aí com uma atividades muito colaborativa, né? Porque esse programa eu acredito que é muito importante. É um programa que integra, que inclui, né? Que ele fomenta a prática de inclusão. Né? Sim. Onde do andamento como gestor, né? Bolsista coordenador geral, surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso. Por que surgiu o interesse de fazer um curso? Porque eu vi no edital que Cidadania também trabalhava com a educomunicação. Mas quando eu entrei, eu não sabia o que era educomunicação. Que é uma palavra que poucas pessoas conhecem, quem não é da área da comunicação. Quem não é da área da comunicação não conhece. Sim. Né? Aí eu falei, eu quero aprender mais, né, conversei com a nossa coordenadora executiva, né, com a Elisa, né? Falei, o que é educomunicação? Tanto é que ela é doutora nisso, falei, o que é educomunicação? É isso, aquilo. Mas eu já faço isso. Você já faz, ela falou. Isso é educomunicação. Que bacana. Isso eu posso acrescentar na comunidade minha. Eu posso levar a prática educomunicativa para a comunidade, para a base, que eu costumo dizer. Né? Onde surge a oportunidade, por que você não faz o curso de aprofundamento? Né? Então eu falei, vou tentar. Né? Tanto é que já teve uma oportunidade da qual eu não participei, mas um dos bolsistas nossos participou já, né? Que é o Caio, Caio Romero, né? Nosso bolsista monitor social. Eu falei, vou tentar. Né? E numa quinta recente agora, depois de tudo, ter feito o processo da seletiva, né? Falei, mandei a minha carta de intenção, que eu tinha intenção de participar, de fomentar mais e conhecer mais a respeito disso. Na quinta recebi o telefonema e a mensagem. Maicon Pinto Alves, você foi um desaprovado. E eu fiquei muito assim, feliz, né, de ter passado nesse curso. Né, e pretendo aprofundar mais. Né, acredito que, apesar de ser um curso de atualização, né, sobre conceitos e prática da educomunicação, que é EAD, né, que tem uma parceria com a USP, né, e com a Associação, né, Brasileira Educom, né, a BEDUCOM, a Associação Brasileira de Educomunicação. Falei, é uma oportunidade de eu estar me aprofundando nesse tema. Né, que eu quero muito levar para a base, mas para isso eu preciso me aprimorar mais para depois colocar em prática. Então surgiu a oportunidade e fui agraciado aí de ser um dos bolsistas e ganhar uma bolsa integral, né? Isso é muito gratificante, de estar participando desse curso. Né? E vale ressaltar, né, que o programa Cidadania Viva, ele tem jovens quilombolas, jovens negros com deficiência, né? Os indígenas, é um programa realmente de inclusão que vai para os bairros, que ele vai para as comunidades e também tem uma parceria com a Unesco, né? Porque esses jovens, eles tiveram oportunidade, estão finalizando, se eu não me engano, no mês de março, o curso em parceria com a Unesco, juntamente com as ODSs. Maicon, agora eu gostaria que tu me falasse um pouquinho como que é ser exemplo, né, para os jovens lá da tua comunidade e até mesmo para esses jovens do programa, o qual você está liderando. Eu vejo assim, nunca me citei por exemplo, né? Mas eu costumo dizer, gosto de nutrir aquilo que você tem de melhor. Por que eu falo nutrir? Eu, no começo da nossa prosa cidadã, que é um dos pilares que a gente trabalha em Cidadania Viva, eu falei, eu sou Maicon, me apresentei, eu sou Maicon, eu sou indígena, sou da etnia do povo Terena. Aí tinha um bolsista do meu lado.
Aí ele falou, eu sou Suelver, até na apresentação de vídeos, né? Uhum. Porque para a seleção do programa Cidadania Viva a gente tinha que fazer um vídeo falando quem era. Tinha um bolsista que não se identificava como indígena, né? Aí eu comecei a conversar porque com ele e tal. Aí ele falou, cara, eu não sou indígena assim de sangue. Por quê? Eu sou indígena Nutella. Ué, por quê? Perguntei pra ele, né? Aí ele falou, não, é que eu nasci aqui, meu pai é indígena, mas eu nasci em Campo Grande. Mas o que isso tem? O sangue é do povo, né? É o sangue do povo. Ele falou, mas ele tinha... Aí eu comecei a conversar, ele tinha receio, né? Hoje, isso no começo, hoje ele é um símbolo nosso de resistência. Sim. Né? Isso, agradecendo também a mim, né? Que ele falou, não, isso potencializou e me encorajou, digamos assim, a ser o que eu sou hoje. Porque eu tive parceiro no meu ambiente de trabalho. Isso fortaleceu ele e os outros. Tanto é que as nossas práticas do comunicativo, acredito que colaboraram também com isso. Né? Ajudou ele se pertencer àquela identidade. Isso que eu ia te questionar. A importância da representatividade do espaço de fala. Com certeza. Por quê? Que nem eu falei, a expressão comunicativa ela colabora muito para o protagonismo. Né? E nós, jovens, né, principalmente nós, quanto indígenas, contribuiu muito. Por quê? Tirou aquela zona de conforto. Né? Uhum. Tirou aquele receio. Tirou aquele medo. Você começou a voar, digamos assim, a ser livre e falar que você é o que é. Né? E você colocar a representatividade e o protagonismo. Como eu disse, hoje o nosso jovem, eu posso até citar o nome dele aqui, o Suelver de Barros e o Adenailson. Né? São pessoas assim que você vê o diferencial de como entrou no programa e como está hoje. É tipo assim, porque o indígena sempre foi visto daquela pessoa acanhada, discreta, fica na dele, né? O processo dentro do programa Cidadania Vida despertou isso neles. Hoje, você conversa com ele, não é aquela pessoa que é como era antes. Né? Tudo isso através dos 4 pilares que a gente trabalha. Né? Principalmente do Vozes, que a gente trabalha frente à câmera, né? É um dos pilares que a gente trabalha a câmera. Então isso começou a deixar ele mais à vontade de ser o protagonista. Hoje, que nem eu falei, hoje ele é um símbolo, o Suelver de Barros. Né? E os outros também começou a se destacar e querer sair daquele mundinho, né? de medo, talvez, né? Daquele mundinho de que não queira participar de muitas coisas. Opa, faça o seu melhor, cara. Você é indígena, isso não importa, né? Isso não importa. Aí que você tem que mostrar mesmo, né? A sua capacidade o que você tem de melhor, né? É o diálogo, não sei, é a conversa, não sei, mas faça o que você faz de melhor. E hoje ele é um símbolo nosso. Maicon, e quando a gente fala em cidadania e em políticas públicas, por que é tão importante ser de dentro para fora? Da base para a sociedade, essa construção? Cara, eu acredito assim. É muito fácil você falar quando você não está totalmente ou não conhece uma realidade de um grupo. Né? Uhum. É muito fácil você falar de uma coisa que sem você conhecer. A partir de você começa a conhecer uma realidade... a partir do momento que você começa a mergulhar e entender como funciona, aí você pode argumentar sobre algo. Né? E quando você fala criar políticas públicas afirmativas de dentro para fora, é uma realidade que a gente está tentando lutar. São coisas que a gente está trazendo na nossa realidade para expor para fora, externamente. Não adianta eu falar assim, eu acho que a comunidade da Jaque precisa de algo. Eu não conheço a sua realidade. Você precisa entender de fato quais as dificuldades e as demandas que necessitam daquela localidade para entender melhor. E eu acho que a política pública afirmativa, nesse sentido, é de suma importância. Porque a partir do momento que você diagnostica qual necessidade que tais grupos, que tais comunidades necessitam, você consegue a sanar melhores os problemas internos de um grupo, de um ambiente ou até mesmo de uma comunidade, né?
sociedade. Bom, nós ficaríamos aqui por muito tempo conversando, né? Porque é uma pauta muito importante, é uma pauta a qual as pessoas precisam conhecer para poder até falar sobre. Mas infelizmente o nosso tempo, né, está se acabando já. Eu gostaria de te agradecer imensamente, né, por ter falado um pouquinho dessa tua trajetória, de mostrar para os jovens indígenas que eles podem sim, mesmo que algo, né, algumas pessoas falem que não. Maico, muito obrigada por estar conosco aqui nesta edição do programa. Já que eu que agradeço mais uma vez pelo convite, né? E eu, quanto indígena terena, né, jovem, estou aí sempre à disposição, né? Quando fazer o convite, sempre tempo à disposição, porque a nossa realidade tem que ser mostrada, né? E isso, quando você faz um convite para nós, quanto indígena, a gente fica muito feliz de passar a nossa realidade, né? E através desse meio passar as informações também a respeito de nós, quando jovens indígenas. Bom, e o programa Mais Cidadania vai ficando por aqui.